tô ao vivo. Meu Deus, nervosa. Vou convidar minha amiga italiana pra gente começar essa live. Deixa eu achar ela aqui. Eliane? Olá! Oi, Então, estamos aqui fingindo que a gente não estava conversando agora, né? fingindo que não tinha uma live teste aí atrás. Fingindo que a gente não acabou de fazer uma live teste. Oi, Railanda, boa noite. Railanda, minha amiga, pediu para eu passar uma sombra laranja, porque eu fico bem de laranja. Não tive tempo, amiga. Não deu. Mas o batom foi, né? É, o O mais batom vermelho tá laranja, aqui. O batom vermelho tá aqui. Pra dar um up também. né? Que legal. Gente, eu tô fazendo essa experiência nova, né? De gravar uma live. Bem ansiosa com isso, com essa novidade. Mas feliz também, Né? né? De estar aqui para falar um pouquinho da psicologia, do meu trabalho, italiano também. Italiana é uma amiga que a gente tem uma caminhada junto já tem um tempo, né, italiano? A gente Sim. resolveu estudar junto e pegamos, juntamos. Isso aqui que a gente está fazendo agora, a gente faz toda sexta-feira, né? Quase toda Uhum. sexta-feira. E senta, conversa, estuda, fala um pouquinho sobre psicologia, sobre, né, o que que é ser um psicoterapeuta. E eu fico muito feliz de ter sua companhia, sabe? Ah, que isso, que bom. Fico muito feliz também pelo convite, Então, né? A ideia, assim, de ter... Oi? pode falar. Tanto quando você me falou da ideia, assim, né, de me convidar para participar desse momento, eu falei, gente, que legal. E aí foi até uma foto de uma frase, né, que você colocou no Zinker, e aí o quanto é interessante. Eu pensei em você porque, primeiro, por conta do seu livro, né? Porque, gente, a italiana tem um livro. É isso, No finalzinho, no finalzinho a gente fala um pouquinho dele. é isso. Ah, eu estou conversando com uma pessoa que escreveu um livro. Dá licença. Mas, assim, por conta do livro, eu li e li, assim, rápido, né? Porque é um livro curto e muito, muito bom. Eu amei. Você sabe disso, eu te falei várias vezes, né? E é um livro Sim, que fala muito do que a gente vai falar hoje, do que a gente quer falar hoje, né? Tem sim. muito disso no livro. E aí eu pensei, eu tenho que chamar italiano. Inclusive, quando eu te chamei, foi com a foto do seu livro que eu estava lendo. E eu falei, gente, Foi. a gente tem que fazer e tem que ser italiano. E eu Que acho legal. que é a minha companheira de jornada aí da psicologia. Então, não tinha outra pessoa assim para começar a fazer essa live, a não ser com você. Aí eu me derretendo aqui. Nossa, meu coração até acelerou agora, que quentinho. Que gostoso. Nossa, mas é muito bom, assim, tanto quando você me deu o feedback, né, do livro, o quanto foi importante para mim ouvir de você a sua percepção, justamente por esse lugar que você ocupa na minha vida e na minha trajetória de estudos, de trocas de angústias, né? O pessoal falando aqui nos comentários. Boa noite, Norinha. Não é a minha Ah, sogra. Janete está aqui. Não. Oi, Janete. A Maraísa, minha prima, falou: Oi, eu já li o livro. Ai, que O legal. livro é ótimo, né, gente? Ótimo. Minha tia Eliana tá aqui, bem-vinda. Então, eu pensei a gente começar se apresentando, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional e depois você fala um pouquinho da. Tá bom. Então, gente, eu sou psicóloga e psicoterapeuta, trabalho com atendimento clínico há mais ou menos uns 2 anos. Eu trabalhei um tempo com organizacional, psicóloga organizacional,
fazia entrevista e fazia desenvolvimento, treinamento. Disso aí eu tirei um lado muito prático assim, no meu trabalho clínico, que também tem muito a ver comigo, e até acho que tem muito a ver com a proposta do meu Instagram, a proposta dessa live, que é falar um pouco sobre psicologia, mas trazer também um pouco de prática, como que eu faço na prática para que isso me ajude no meu dia a dia e etc. E então é isso, hoje eu sou psicoterapeuta. E estou pensando aí em fazer a especialização, né? Tentar a área clínica, caminhando para isso, se Deus quiser logo, eu vou conseguir. É só isso, Viviane. Meu nome é Italiane, eu sou psicóloga. Eu e a Adele fomos parceiras de turma, né? Nos conhecemos na faculdade. Nos formamos em 2016. Eu tive uma trajetória dentro do CRAS, da assistência social, né? Trabalhei um tempo nessa área, mas depois de algum tempo eu decidi me arriscar na área clínica, né? Estou na área clínica já vai fazer acho que 5 anos. Sou apaixonada pela minha profissão, assim, desde quando eu escolhi a psicologia, cada vez mais a minha escolha foi fazendo sentido e hoje eu me considero muito realizada e muito feliz dentro da minha área, dentro do meu trabalho que eu realizo todos os dias, né? Eu acho que o ser psicólogo é muito além da clínica ali, muito além daquele contexto do atendimento em si, né? É um ser realmente, é uma percepção de mundo e etc. Atualmente eu estou realizando a pós-graduação na área de Gestalt terapia, que é uma abordagem dentro da psicologia, né? Inclusive a própria Gestalt terapia fala muito disso que a gente vai falar aqui hoje, dessa percepção, né? E é isso. Linda. Então, vamos entrar então no assunto? Vamos. De fato, vamos ao que interessa. Vamos. Gente, o tema da live é 5 sentidos como caminho para o autoconhecimento. A primeira coisa que a gente precisa definir é o que são os 5 sentidos, né? Eu não sei se todo mundo, quando a gente fala sentidos, tem muita gente que confunde com sentimento, né? E quando a gente fala sentidos, a gente está falando de tato, olfato, paladar, audição e visão. Esses são os nossos sentidos básicos. Eu lembro, italiano, até hoje de aprender isso na escola, você acredita? Eu tenho Uhum, uma memória, também. assim, o professor explicando, esse é o tato, esse é o olfato, paladar, então, pequenininha. Sim, Então, sim. isso são sentidos, isso é o básico dos 5 sentidos. Esses 5 sentidos, o que tem a ver, então, com o autoconhecimento? Por que que a gente juntou sentidos e autoconhecimento? Primeiro, queria falar da importância dos 5 sentidos. Eu falei que eu lembro dele na escola, pequenininho, mas eu não lembro de ter entendido isso antes da Gestalt, a importância desses sentidos, né? O quanto eles são importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, para tudo. Os 5 sentidos é como a gente acessa o mundo, a forma como o mundo externo ele entra para dentro, é a forma como a gente internaliza o mundo. Então, existe um eu interno, né, pessoas, e existe um eu externo, um mundo externo. E esse mundo, ele entra através dos 5 sentidos, com o que eu vejo, com o que eu escuto, com os cheiros que eu sinto, e assim por diante. Eu lembro que a gente até tinha comentado, quando a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão do quando falta um sentido, que automaticamente as pessoas treinam um outro sentido. E esse outro sentido é aguçado. O corpo se autorregula, né? Na E falta de um sentido, os outros se aguçam justamente pela necessidade dos sentidos. porque sem esses sentidos, nenhum sentido, sem o tato, sem a visão,
sem paladar, sem audição, a gente não acessa o mundo. Não tem outra. E não internaliza, né? E não aprende nada, Uhum. né? Basicamente nada. Não tem como. Então, E o por isso quanto, assim, complementando, né? O quanto a gente aprende isso, mas aprende no âmbito biológico apenas, né? Tem lá na aula de biologia, né? Sei lá, ciência. E aprende de modo racional o que é esses sentidos e depois disso, né? Nem aciona, assim, nem percebe o quanto o tempo todo eles estão presentes, né? Aqui nessa live, por exemplo, a gente está usando a maioria dos nossos sentidos, né? Vocês estão nos vendo pela visão, estão nos ouvindo pela audição, estão sentados em algum lugar que tem aí o tato sendo acionado, talvez estou até fazendo um lanchinho, tomando uma água, fazendo alguma coisa, tem um olfato que está, né, funcionando, mas a gente não para, assim, para perceber o quanto é presente os nossos sentidos, quanto precisamos. o quanto eles são indispensáveis, né? São presentes, e o quanto a vida fica sem sentido, sem esse sentido, sem sentido, sem sentido. A vida perde o sentido, né? Uma pessoa que não tem nenhum sentido, nenhum desses sentidos, ela vegeta, ela não faz nada, né? Ela não anda, ela não fala, ela não cheira, ela não escuta. Então, você falou foi muito interessante, né? Essa questão de da gente aprender isso como biológico e não aprender isso como psicológico. É por isso que eu quis fazer essa live. Eu não lembro de ver em nenhum outro lugar alguém falar sobre isso, sabe? Fora do âmbito da psicologia mesmo, da gestalterapia mais ainda, né? Que é a abordagem. Uhum. Eu não lembro de como psicoeducação, as pessoas falando sobre a importância desse sentido. Por isso que eu quis fazer essa live especificamente sobre esse Sim. sentido. Dado a importância, da gente entender a importância desse sentido, a gente pode passar a entender esses sentidos como o construtor das sensações. Então, assim, tem muita gente que confunde sensação com emoção. Tem muita gente que confunde sensação com sentimento, sentidos com sentimentos, mas são coisas diferentes. As sensações, elas são construídas a partir da interação dos nossos sentidos com o mundo, né? Tato, paladar, etc. Quando a gente... Tem algumas pessoas também que veem sensação como intuição. Você já deve ter ouvido, né? Alguém fala assim, não, eu tô com a sensação de que isso vai acontecer, ou tô com a sensação de que isso não é bom, não é ruim. Tem muita essa associação de sensação com intuição. E eu tirei da minha cabeça, vozes da minha cabeça, eu não li em nenhum lugar. Mas eu penso, assim, acredito, e pelo que eu vejo, e pelo que eu percebo, que a intuição, ela tem muito a ver também com isso. Por quê? A gente está percebendo conscientismo o tempo todo, sem parar. Mas nem sempre a gente está presente naquilo. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você e eu estou vendo que alguém entrou, mas eu não estou focada nisso, eu estou focada no que eu estou falando, na nossa conversa. Mas o meu cérebro registrou que alguém entrou. Os meus sentidos vão registrando coisas o tempo todo, e essas coisas nem sempre passam pela minha percepção, pelo análise, né? Isso Nem entra sempre toma aqui, consciência, né, dessas e coisas. nem sempre eu tomo consciência dessa, dessas coisas que os meus sentidos estão percebendo. E eu acho que depois eles se juntam e lá no fundo e falam assim, eu acho que ele vai dar errado, que é a intuição. Mas é uma coisa que eu imagino, né? Eu nunca vi nenhum lugar. Tem muitos estudos hoje que já falam do sexto sentido, que aí o sexto sentido enquanto essa intuição. E aí o sexto sentido seria essa consciência corporal,
né? Essa sensação que aparece, às vezes sem nome, né? Ah, eu tô com sexto sentido. Às vezes nem tem nome, não tem uma coisa física realmente demonstrando aquilo, mas existe uma sensação no nosso organismo de algo que não sabemos exatamente o que é. E às vezes, se a gente aprofunda naquela sensação, naquela intuição, consegue até identificar o que é. Né? E hoje já se levanta a possibilidade de acrescentar esse sexto sentido aí dentro dos sentidos básicos do ser Que humano. seria, para mim, isso que eu tô falando, uma junção desses sentidos não percebidos, não percebidos, não conscientizados, não Sim. levados para consciência. Mas é aí um negócio que eu inventei. Deve ter alguma coisa sobre isso, mas eu nunca li. Mas eu acredito que sim. Então, a gente diferenciando sensação, sentimento, emoção, etc, né? Alguém falou assim, eu tenho um décimo sentido. Depois eu quero saber como que é esse décimo sentido, né? Que é interessante. Eu acho que a gente pode falar sobre o que tem a ver, então, esses sentidos e tudo isso com o autoconhecimento. Sim. E aí, antes, eu vou falar até um pouco da autopercepção, né? Porque tá, o que é autoconhecimento? Na verdade, acho que a gente vai caminhar junto nisso, né? Autoconhecimento seria, de modo bem sucinto até demais, né? Que não dá pra gente destrinchar muito, mas o quanto eu sei de mim e a consciência que eu tenho de como eu funciono, né? É o quanto eu conheço sobre como eu estou sendo, quem eu estou sendo, né? E aí eu falo estou sendo nesse sentido de que não está pronto. Então, o tempo todo nós estamos sendo. O meu autoconhecimento, ele precisa acompanhar isso, né? Como eu estou sendo hoje, como eu funciono, o que faz parte de mim, o que deixa de fazer parte de mim, etc, né? E aí, para desenvolver esse autoconhecimento, eu preciso da minha autopercepção. Eu só conheço aquilo que eu percebo. Então, eu só conheço esse copo por perceber esse copo, por conseguir entrar em contato com esse copo. Né? E aí é justamente nesse entrar em contato que entraria os cinco sentidos. Né? Que aí é até assim, se os cinco sentidos é essa troca com o mundo, é esse internalizar aquilo que faz parte do mundo e também externalizar, é, a gente está falando dessa percepção, né? Eu acho interessante até falar um pouco sobre a coisa da fronteira, assim. É, os sentidos, eles acontecem na nossa fronteira, na Gestalt terapia vai falar de fronteira de contato, né? É, que aí eu me nutro do outro por meio dos meus sentidos. Sabe aquele negócio de abraçar o outro, por exemplo? A gente estava falando disso, né? De abraçar, de cheirar o outro. Isso acontece por meio da minha fronteira de contato, na minha relação com esse outro. Eu só toco nesse outro, eu só abraço esse outro porque tem eu e tem esse outro. E isso acontece por meio de um sentido, que é o tato ou o olfato, quando sinto o cheiro desse outro. Mas eu também sei dos meus limites por meio do sentido. Então, se esse outro não está me fazendo bem, eu sinto alguma coisa por meio que eu capto ali por meio de um sentido e me afasto. Então, eu protejo o meu território, vamos dizer assim. Sei lá, peguei uma comida estragada, senti o cheiro, vi aquele cheiro horrível. Na hora, por meio de um sentido, eu vou ter ali um anúncio, olha, não tá legal, não come isso daí porque não vai te fazer bem, né? Ou seja, eu tanto internalizo quanto eu também dou notícia dos meus limites por meio dos meus sentidos, né? E saber disso é autoconhecimento. Uhum. Né? Às vezes, até numa falta de sensibilidade desses sentidos, eu posso me colocar em situações que me desrespeitam, que me invadem. Eu posso comer uma comida estragada, por exemplo. Né? Eu estou usando a comida estragada como analogia aí, mas se a gente for expandir isso para questões emocionais e psicológicas, né? Uhum. Vai Isso, fazendo sentido, Dani? não, isso que você está falando faz muito sentido, até com o que eu pensava em falar a respeito disso, de autoconhecimento e sentidos, e os cinco sentidos.
que é que o seu corpo é você, né? Que é basicamente o que você está falando. Então, a gente tem muita ideia de que eu sou cabeça e coração e corpo. Eu sou alma, espírito e etc. E sim, mas o fato, na verdade, é que o seu corpo, ele não faz parte de você. Ele é você. Seu corpo é quem você é. E quando você não conhece o seu corpo, você não se conhece também. Porque você está falando de você, porque é seu corpo. E o Tem uma sentido, frase do Jorge Ponciano, né, que vem casar muito bem com isso, assim, que ele fala, você não mora na sua casa, você mora no seu corpo, porque seu corpo é você. seu E corpo é aí, né, e depois você mora no mundo. o seu corpo, que é você, mora no mundo, né? Então, esses cinco sentidos, eles são parte do seu corpo, que é você. Então, os cinco sentidos também é você. Então, conhecer esses sentidos é conhecer você. Um exemplo. A gente sempre fala muito sobre energia física das pessoas. Eu não estou falando de energia de troca, de energia, mas a energia para fazer as coisas mesmo. Por exemplo, tem sempre aquela pessoa que é ligada no 220, que você fala, não, fulano não para, fulano está o tempo todo se movimentando, tem muita energia. E ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que têm uma energia mais baixa naturalmente, né? Fisicamente, o corpo pede mais descanso. E como que o autoconhecimento me beneficia nisso? O conhecimento do meu físico, do meu corpo, sou eu. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim. Eu vou numa reunião de família, dá 3 horas que eu tô lá, eu tenho que ir embora, porque eu tô cansada. Fisicamente cansada. Eu me canso, minha energia vai embora. E eu conheço gente, por exemplo, tem um primo meu até, que tá até assistindo a live, e a esposa dele, e eu fico chocada, porque eles ficam do começo ao fim, os inimigos do fim, né? Eu não sou essa pessoa. Que são aquelas pessoas que têm energia para ficar, e vão gastando essa energia, né, física. Se eu não me conheço, eu, eu tinha que ficar. Todo mundo quer que eu fique. Eu preciso ficar, porque se eu for embora, o pessoal vai ficar chateado e etc. Mas eu sei que essa vontade de ir embora é por conta do meu físico. Meu físico deu. Eu conheço, eu sei. Eu levanto e vou embora. Então, esse autoconhecimento, até físico, do corpo em si, ele já é um autoconhecimento indispensável, do meu ponto de vista. Sim, É sentido? sim. Faz sentido. E para o pessoal que está assistindo, né? Tá fazendo sentido? Tá chegando para vocês? De que forma, né? Vão dando notícia aí pra gente. E aí a gente entra na autopercepção, né? Que é esse me perceber, como eu me percebo. Essa autopercepção é como eu sinto o mundo, como eu vejo o mundo, como eu vejo a mim mesma e como eu vejo as coisas. A gente sabe que tem muito a ver com a qualidade de vida. Como eu vejo o mundo, tem muito a ver com como eu ajo no mundo e faz com que eu tenha mais, mais paz, tranquilidade comigo mesmo, com os outros ou não. Sim, Essa autopercepção, ela pode estar alinhada com a realidade ou ela pode estar muito longe da realidade. Ou a percepção do mundo também pode estar alinhada com a realidade ou distante da realidade. Como que é que eu faço para afinar? Eu pensei nessa palavra e eu achei uma palavra muito bonita. Afinar os meus sentidos, afinar a minha autopercepção e a minha percepção. Afinando os meus sentidos. Para eu ter uma percepção afinada que condiza
escondido, existe essa palavra? Não sei, né? Se joga. Para eu ter uma percepção, uma autopercepção que esteja mais alinhada com a realidade, eu preciso ter os meus sentidos, que é como eu acesso o mundo, afinados. Faz sentido? Faz. Faz sim. E aí a proposta da live é, eu acho que aí a gente chega no ponto-chave, que a percepção clara, a percepção limpa, ela traz uma melhor qualidade de vida, porque está mais alinhada com a realidade. E até despolui, né? Até assim, se eu tô mais afinado com os meus sentidos nessa troca, eu até despolui. Às vezes algumas outras coisas que estavam impedindo a percepção mais clara sobre as situações. Né? Às vezes tem situações acontecendo e a gente não entra em contato com aquelas situações. E às vezes assim, e aí tanto situações muito boas quanto situações muito difíceis. Né? Porque isso não é garantia que agora tudo é lindo, né? Todo contato é maravilhoso e não. Mas até nas situações difíceis, se eu não estou em contato com aquilo que está acontecendo, eu posso estar criando várias coisas para além daquilo, me movimentando com base em várias coisas que eu criei, né? Sem realmente estar em contato com aquilo que está acontecendo. E Correto. até assim percebendo, né, o que aquela realidade está precisando de mim, né, e o que eu posso oferecer também. Vocês conseguiram chegar nesse lugar, né? De tudo que a gente Uhum. falou, chegar nesse ponto, assim, de entender o porquê que é importante, então, eu trabalhar os meus sentidos, por que que ele tem relação com o meu autoconhecimento, com a minha autopercepção, com a minha percepção de mundo e a minha percepção de mim mesmo. Fala aí, Conta gente. aí pra gente, né? Fala aí, se vocês chegaram aí pra gente continuar. Eu até postei um vídeo, eu acho que vocês viram, que era, dependendo do ângulo que você visse no objeto, ele parecia um círculo, parecia um quadrado, depois um triângulo. Você ia mudando o ângulo e ele ia mudando a forma. Que a gente fala isso também de ponto de vista. Então, dependendo de onde você está vendo, aquilo ali é um objeto diferente. E isso acontece na vida da gente, isso acontece no dia a dia, dependendo de onde a gente está olhando e de como a nossa percepção está, a gente vê as coisas de forma diferente. Então, por isso, de você. Alguém falou alguma coisa ali, né? Maraísa, é um pouco complexo, porém faz sentido o que estão falando. É complexo, né? É complexo. Então, deixa eu tentar clarear aqui. Eu estava falando desse ponto de vista. Uhum. Dependendo de onde eu estou, eu vejo as coisas de forma diferente. Dependendo de como a minha percepção está, do quanto ela está limpa ou ela está alinhada com a realidade, eu vejo as coisas de forma diferente. E o que a gente está trazendo aqui é a minha percepção de mundo e a minha autopercepção tendem a estar mais limpas e mais claras quando eu estou conectada com os meus sentidos, que é o meu corpo. Que de forma sucinta é isso, né? É essa compreensão. Fez sentido, gente? Deu para entender melhor agora? Para vocês responderem enquanto a gente vai falando. Então, e aí como é que eu faço então, velho, para estar mais conectada com o meu corpo e com os meus cinco sentidos? A gente está falando de presença. Como assim? Estar onde você está, ouvir o que você
está ouvindo, ver o que você está vendo, sentir o que você está sentindo. E É aí, isso é presença no aqui e agora. É no aqui, enquanto lugar, enquanto físico, e no agora, enquanto tempo, né? isso, é simples, mas não é fácil. É Com simples no certeza não sentido é assim, fácil. né? Então tá. Para que eu tenha uma percepção mais clara, mais limpa, eu preciso estar realmente onde eu estou. Mas estar realmente onde eu estou não é uma coisa fácil de fazer, né? Com certeza. Até assim, o quanto a gente é muito estimulado a não ficar onde a gente está, né? A gente é muito estimulado a estar o tempo todo maquinando e pensando nas faltas, né? Da produtividade, na aceleração e etc. Então, é No como se futuro, fosse, né? de certa forma, é como se fosse nadar contra a correnteza. Isso a gente é estimulado a estar no futuro o tempo todo e se preocupar com o futuro o tempo todo. E a gente perde o aqui e agora, a gente perde o contato com os nossos sentidos, com o nosso corpo, a gente perde a clareza da percepção. E a gente começa a Sim. fantasiar um monte de coisa e a enxergar o mundo de um jeito que está bem distante do que realmente está ali, do que realmente está acontecendo. E o quanto isso gera sofrimentos antecipados, sofrimentos irreais, né? E etc. Você chegou num ponto, sofrimentos irreais. Então, se a minha percepção não está limpa, não está clara, eu percebo essa questão mesmo de ouvir o que você está ouvindo, né? Eu fiquei pensando nisso e o quanto chega na clínica, e acontece muito, das pessoas falarem que fulano falou isso, fulano falou aquilo, e na verdade fulano não estava falando nada disso, mas eu escutei isso de mim, da minha percepção, né? E etc. Alguém falou assim, Luísa, tem relação total com ansiedade. Tem relação total com ansiedade. Essa Total. coisa da ânsia pelo futuro, né? Que eu não Eu tô não vivo aqui. no agora, eu tô só esperando o futuro. Aí vem uma ansiedade louca. Então, eu tava onde? Me perdi também. Eu tava falando do ouvir. Isso acontece Chega na muito. clínica, aham. Isso acontece muito. O que que a pessoa falou? Aí a pessoa me descreve assim, ele falou assim, que o teto é preto. Não, mas você tá me falando que ele falou que não gosta de você, entendeu? É um negócio que nada a ver. Não, mas porque quando ele falou que o teto era preto, eu lembrei de quando eu pintei o teto de preto, e aí, dessa forma, eu entendi que ele não gostou, ele não me falou, eu fiquei magoada. Não, 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 não. Quer dizer, você não ouviu. A pessoa falou o teto é preto, você interpretou um monte de outras coisas. É um exemplo ruim. Você é melhor de exemplos do que eu, nesse Mas é sentido. isso, assim, esse não ficar com o que é, né? Aí, no caso, a importância de a gente ficar com o que é, né? É claro que quando eu percebo, vou usar muito exemplo do copo, que é o que está na minha frente aqui. Claro que quando eu percebo esse copo, é a minha percepção sobre esse copo, né? A percepção da Adele sobre esse copo vai ser diferente da minha, porque a minha interação com ele é uma, a interação dela com ele é outra. Mas ficar com o que é perceber que é esse copo, que ele tem tal tamanho, que a tampa é branca, e não, né? E no mirabolante, né? No fantasioso. Nossa, ela colocou o copo do lado esquerdo porque ela tá dizendo que não sei o que quer ficar, né? Enfim, muitas vezes a gente acaba indo para esse lugar de não ficar com o que é. Isso. E quando a gente fala, quando eu estou falando de afinar,
os sentidos, eu tô falando especificamente de ficar com o que é. De ver o que você tá vendo, de verdade. De ouvir o que você tá ouvindo mesmo. De ficar presente no lugar onde você está. Ficar presente no lugar onde você está não é fácil. É muito difícil. Principalmente no mundo que a gente vive e com os estímulos que a gente tem. Foi o que você falou. Mas se a gente aprende a usar os nossos sentidos, o nosso corpo, para ficar onde a gente está, fica um pouco menos difícil. Exatamente. E vamos ler aqui os comentários. A Ilana falou, né? Ou seja, ignorando necessidades básicas. E aí, até eu vou usar o exemplo de novo da água, gente. Essa água não veio parar aqui à toa. O quanto, por exemplo, é fácil negligenciar necessidades básicas. A gente está falando de 5 sentidos básicos, mas vamos falar de necessidades básicas do nosso organismo, como, por exemplo, a água. Né? Quantas vezes não percebemos nem a sede? Né? E aí, até pouco tempo, eu li alguma coisa de um nutricionista falando que quando chega ao ponto de sentir sede, é porque já começou um processo de desidratação no nosso corpo. Ou seja, a gente deveria beber água antes mesmo de aparecer a sede na boca. Agora, quantas vezes vem a sede e eu ignoro? Vem de novo, eu ignoro. Eu começo a ter vertigem e eu ignoro. Né? E aí lá depois, nossa, a cabeça tá doendo, porque eu não tomei nem um copo de água hoje. Né? É, E aí, eu tenho um exemplo sobre isso, uma coisa que me marcou bastante. Há muito tempo eu estava assistindo um programa de televisão e eu vi uma modelo que trabalha com o corpo, né? Ela estava num carro gravando uma entrevista, ela pediu para parar a entrevista para poder ir no banheiro. E aí eu, gente, como assim, né? Segura? Todo mundo segura? E ela falou, não, eu não seguro. Eu não seguro nunca. Por quê? Eu tô respeitando meu corpo tá pedindo pra ir no banheiro. E eu escuto, eu vou lá e uso o banheiro. E eu achei isso, não que a gente não pode segurar, mas eu achei isso bonito nesse sentido, né? O meu corpo está pedindo uma coisa, ele precisa disso agora, e eu vou respeitar, eu vou escutar. É claro que tem momentos que a gente vai precisar não ouvir, ou não ouvir, eu acho que não responder, né? negociar, né? Eu Negociar. entendo que eu estou com sede, mas eu tô, sei lá, no meio de um trânsito, não tem nenhuma água perto de mim, eu preciso negociar com essa sede. Mas é importante até isso, assim, a gente aprender a validar. Eu entendo que eu tenho uma necessidade, né? E não menosprezar a necessidade. E aí, depois de ver isso tudo, eu acho que a gente pode entrar no seu livro. E Deixa eu só responder aqui. A Miriam falou que tá adorando a interação. Ai, que bom, Miriam. Aí a Railanda falou causando diversas patologias. Precisamos de debates como esse para o nosso dia a dia. Ai, que maravilha. É a Luísa, né? E como a gente cria essas coisas milaborantes na cabeça, fulano me deu um bom dia diferente. Eu devo ter feito alguma coisa. Nossa, quanto é comum, né, gente? não, e aí Nossa, vai para mais fulano, longe, né? né? Não, e às vezes assim, somente em época de WhatsApp, né? Nossa, fulano todo dia me mandou coração. Hoje ele mandou um bom dia sem coração. Nossa, é porque não gosta mais de mim. Vai ver fulano, só tava com pressa, atrasado, porque tava cansado, dormiu mais, sabe assim? É, ai, meu Deus. Olha os problemas técnicos aqui. Eu vi uma pergunta da Daniele, Hum, ela colocou assim, e os nossos sentimentos? Devemos negociar com os nossos sentimentos? achei aqui. E os nossos sentimentos?
E aí, Débora? Os nossos sentimentos, né? Essa questão de negociar. Eu acho que depende muito do sentido que ela está falando, sobre o que, que seria para ela, né? O que seria para você negociar com o seu sentimento. Mas o que eu sei em relação a isso é que não tem como a gente fazer o que a gente está falando aqui, que é fingir que esses sentimentos não existem. Tem como fazer, claro, mas isso traz um prejuízo, né? Fingir que esses sentimentos não existem, fingir que a gente não está sentindo o que a gente está sentindo, não ficar com aquilo que a gente realmente sente. Eu lembro muito é, até de um livro, né, do Enio de Brito, que é um psicólogo, um professor dentro da área da Gestalt terapia, que recentemente ele lançou um livro, inclusive fica até a dica, ele é um livro assim para psicólogos, mas a linguagem dele é muito simples não vou colocar isso, né? Mas é acessível de um modo que qualquer pessoa que lê vai compreender a mensagem ali que ele está trazendo. E o livro se chama Dialogando com a Ansiedade. E aí o que ele vem propor é justamente isso. Não é esse ignorar o sentimento, ele traz enquanto ansiedade, mas vamos expandir para os outros sentimentos também, mas dialogar, buscar compreender, né? E aí, para compreender, eu preciso me aproximar desse sentimento. O que está acontecendo comigo que esse sentimento apareceu agora? A serviço de que esse sentimento veio agora para mim, né? Às vezes é uma necessidade que não tem como ser atendida ali de imediato, né? Até porque nós vivemos várias situações no nosso dia a dia, na nossa vida, circunstâncias que a gente realmente não consegue atender e sanar a necessidade dos nossos sentimentos a todo momento. Mas se aproximar desse sentimento como se fosse um aliado, Uhum. né? E não como um culpado, ai, tá me atrapalhando aqui agora e etc. Então, acho que O é que muito que, mais nesse sentido, né? o que que esse sentimento, você falando de necessidade, né? O que que esse sentimento está pedindo, né? Qual é a necessidade desse sentimento? O que que esse sentimento quer? E aí, isso que você falou, às vezes eu não posso atender, mas talvez eu possa compreender. Uhum. Isso, Acolher, né? isso já tende a trazer um alívio nesse sentido. Não, eu entendo, você está sentindo isso. Eu entendo o que você está pedindo, o que esse sentimento está pedindo, eu não posso atender agora. Nesse sentido, então, sim, negociamos com o nosso sentimento. Uhum. E assim, até nesse movimento assim de se permitir sentir, né? Às vezes escuto assim, algumas pessoas falam, ai, eu tô triste por isso, uma coisa tão simples, eu tô triste, eu não paro de ficar com esse sentimento aqui remoendo, etc, etc. E aí a gente vai para um lugar de invalidar mesmo, como se não pudesse ficar triste por conta disso. Mas quem diz que não pode? Né? Quem diz que tem uma regra a ser seguida? Né? Com luto, por exemplo, a gente vê muito isso. Eu já estou 3 meses triste, eu tenho que parar de ficar triste. Peraí, né? É, é, vamos validar esses sentimentos porque eles aparecem por motivos, não é do nada, não é para nada. Não, e tem essa questão também de que eu não deveria, né, sentir isso ou estar com esse sentimento, mas esse sentimento já está ali. Então, qual é o sentido disso? Se você não devia estar se sentindo assim, você está. É um fato. Está aí. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Uhum, Né? sim, Vamos para o e-book, porque vamos. a gente volta para o nosso tema, que é os sentidos, os 5 sentidos e A a gente já estava percepção. passeando em outros, né? Falar nos sentimentos, nas emoções. É, a frase que até a Adele me mandou, né? Que ela viu no e-book, deixa eu ler aqui para vocês. É uma frase do Zinker, escrita lá em 2001 foi o livro, né? A edição do livro.
Sou aquilo que experiencio ser nesse momento. E a experiência do que agora começa com a sensação. Eu sou isso daqui. Eu sou quem eu experiencio ser nesse momento. Eu não sou mais a Italiane de 5 anos atrás, a Italiane de ontem. Eu não sou a Italiane de amanhã. Eu sou a Italiane de agora, é essa pessoa que está aqui agora. E aí eu experiencio isso por meio das sensações, que é o que a gente começou a falar, né? Né? É estar aqui, onde eu Sim. tô, com os meus sentidos. A Maraísa falou que a parte do gato é o melhor. É, gente, tem uma parte do gato no Tá no livro. e-book. E aí o livro, né, digital, ele, ele foi até assim uma inquietação que foi acontecendo comigo por algum tempo. Vou contar um pouquinho dessa história aqui, né? Que quando, sei lá, eu era adolescente, voltando lá, né, nos primórdios, eu escrevia muito, eu rabiscava muito, principalmente poemas e, né, alguns pensamentos soltos, assim. E depois de um tempo, rotina, aquela coisa toda, eu fui me perdendo muito disso. E aí, de vez em quando, eu fazia um texto, deixava ali guardadinho, fazia uma outra coisa, deixava ali e tal. E aí, teve um momento que eu pensei, gente, vou unir essa coisa aqui, quem sabe vira, né, algo para partilhar com o outro. E aí o e-book veio disso, assim. Então são vários pequenos textos, pequenos contos, pode-se dizer. Tem algumas poesias também, unidos, mas que tudo, de certa forma, se conversa nessa proposta de você, enquanto lê, experimentar aquilo que está sendo colocado ali em cada texto. Né? E aí um dos textos propõe até essa experiência, esse aguçar os sentidos, né? Então, no próprio e-book vai ter lá a proposta dessa experiência, como você pode aguçar os seus sentidos. Eu, inclusive, indiquei esse livro para alguns clientes, esse e-book, justamente por ver, né, a necessidade desses clientes fazerem esse contato, estarem mais presentes. Eu tenho clientes, por exemplo, que falou assim, é tão louca essa questão de estar presente onde você está, que eu costumo sempre, eu estou indo para um lugar, eu pego o outro caminho, o caminho que eu costumo fazer todo dia. Eu não estou nem na hora que eu estou dirigindo ali onde eu estou, porque eu estou indo para um outro lugar no automático. Então, quando eu percebo, e quando a gente chega com algum cliente nesse lugar, do cliente entender isso, eu pego e falo, lê o e-book da cliente. Lê, não, experimenta, Sim. experimenta, né? Porque nesse e-book a gente tem algumas ferramentas que são práticas. E foi o que eu mais gostei. Tem o poema, tem o que você experimenta com o coração. Mas tem também o prático, de você colocar ali para fazer mesmo, para você experimentar e ver como você se sente com isso. Sim. Uhum. Por isso que eu É, e quis é- que você falasse dele e que você trouxesse isso, porque eu acho que o seu e-book é uma ferramenta, além de ser um livro muito bonito, seus poemas, etc. É uma ferramenta. sim. E até nessa coisa do experimentar individual. Quando eu escrevi, a minha percepção foi uma, a, as minhas emoções foram uma, né? A pessoa, ao ler, ela vai ter a percepção dela, às vezes, de um mesmo texto, vão ter inúmeras interpretações, inúmeras percepções, porque cada um que dá o seu sentido, né? Para aquilo que está lendo e para aquilo que está experimentando mesmo. Então, até assim, a própria cor, por exemplo, né? O tom de cor que eu vejo é diferente do tom de cor que você vê, né? Desde a nossa visão. Então, quem dirá de interpretações, de absorções que a gente vai fazendo, né?
de outras coisas. Então, acho que o e-book também tem muito isso, assim, eu até proponho no final, leia com calma. Em um outro momento da sua vida, talvez valha a pena voltar e reler, porque você vai ter uma outra percepção sobre aquilo. Porque Porque você vai você ter vai ser uma mudado. outra pessoa. Isso. Uhum. E essa questão do autoconhecimento é muito uma questão o, o tempo todo a gente está autoconhecendo, porque o tempo todo a gente está mudando. Não é Sim. uma coisa que não acaba, né? Não é uma coisa que, eu Uhum. fui ali, me autoconheci, agora não volto mais a me autoconhecer, porque já me conheci. Não, a gente muda o tempo todo. Sim. Então uma coisa que tem que ser constante, tem não, se você quiser, né? Que seja constante e usando constantemente os sentidos, os sentidos para ficar ou tentar ficar presente. Sim, sim. E aí, o e-book chama A Parte, Experimente-se. Tem lá na Amazon, tá? Se alguém se interessar em dar uma olhada e tudo. E tem também na Hotmart. Na Hotmart você encontra ele em PDF. Aí na Amazon já um formato que dá para o Kindle, para celular, para notebook, para o que, né, a ferramenta que você preferir utilizar. Inclusive, Deli, eu fiz lá um cupom é, que aí quem quiser comprar vai ter um cupom, é só colocar live e aí tá lá por um preço bem simbólico, tá bom? Gente, eu indico demais, tá? Lá na minha bio tem o link, né? Que fica mais fácil, direciona pra lá. Comprem e experimentem. Então, a gente falando de tudo isso que a gente falou, sobre como a gente afinar os nossos sentidos através afinar a nossa percepção, desculpa, através dos cinco sentidos, a gente não podia deixar de experimentar. A gente tem uma proposta, ó, no final a gente vai dar mais dicas para vocês. Então, não vão embora, sobre como usar e como fazer isso, como afinar os cinco sentidos. Então, fica Levar aí. pro dia a dia, né? Que eu acho que às vezes a gente fala bastante e tal, e aí fica assim, mas tá, e aí? Como que eu faço, né? Como que eu posso levar isso pro dia a dia? Vamos fazer isso. Mas antes a gente queria convidar vocês para experimentar, fazer uma experiência. Eu vou deixar a italiana conduzir essa experiência. É, a gente tem meio que duas experiências, né, Délia? A gente vai nas duas, vai em uma, como que a gente faz? A gente tinha falado da sensação dos objetos, né? Peraí. Uhum, sim. É, primeiro, né, eu acho que vale a pena, assim, tenta se observar agora e observar, assim, como você está agora. E aí talvez valha a pena até você descrever para você como você está nesse momento, né? Quer fazer, Délia? Como você está, né? Eu estou, e aí, fisicamente, os meus pés estão gelados, eu estou sentindo um vento entrar por debaixo da porta e eu sinto que esse vento vai deixando meu pé frio e me incomoda um pouco. As minhas mãos são suadas por conta de estar ao vivo, né? Para as pessoas me verem. Então, tem essa sensação nas mãos também. Fisicamente, eu sinto meus pés e minhas mãos, basicamente, como eu falei agora. Sim. É, vão fazendo aí, vão tentando perceber aí com vocês também. Eu vou falar também um pouco de como eu estou agora, né? Minhas mãos estão frias, também pelo fato de estar um pouco, essas mãos frias estão me dando notícia de uma ansiedade por estar aqui com vocês, por estar ao vivo, né? Por todo esse contexto. Eu estou usando uma das pernas para girar aqui a cadeira onde eu tô, porque de alguma forma isso ajuda a minha ansiedade.
Então, eu sinto que alivia um pouco o meu estar ansiosa, né, quando eu faço esse movimento aqui, essa fluidez. Eu tô consciente também de um incômodo, de uma tensão aqui na minha nuca, né? E aí me dá até vontade de mexer, porque aí dá um alívio. E aí eu sinto que meu estômago tem uma sensação de um frio na barriga, que tá acontecendo aqui. E é isso. Faz isso aí também, vocês. Né? Se quiser dizer em voz alta, se quiser dizer aí internamente. Faz Escreve essa aí, gente. percepção. Quem fez? Uhum, Fala pra gente o que vocês estão fazendo. Se não sim. quiser fazer também agora, né? Não precisa, pode fazer em Uhum, algum momento que você se sinta confortável. Mas o que que uhum. isso, o que é isso que a gente está fazendo? Eu acho que vocês já sacaram. Alguém respondeu. Inclusive, essa é ótima técnica para diminuir a ansiedade durante uma crise, por exemplo. Perceber a própria respiração, se está num ambiente seguro, né? Presentificar, né? Com certeza. Isso. Que palavra bonita. Presente é isso. Isso. Uhum. É isso. Fazendo. Ah, que legal. Quando a E gente é. traz o nosso corpo, a nossa mente para o físico, né? Para os sentidos, a gente está fazendo isso, presentificando, vindo para o presente, estando onde a gente está. Sim. A Luísa, eu tô fazendo e é engraçado como percebemos coisas que não, que não importamos no automático, com certeza. Né? Às vezes, até uma parte nossa que estava tensa, que estava enrijecida, sem a gente perceber, e tudo aí quando faz, consegue perceber. Aí vamos imaginar, né? Há quanto tempo aquele músculo ali estava sendo usado sem a necessidade, né? Às vezes, sei lá, a mandíbula tá travada, né? Ou aqui tá fechado, tá travado. E quando toma consciência é possível mudar, né? Caso faça sentido, é possível soltar, por exemplo, é possível alterar. Mas primeiro E o precisa tomar quanto isso consciência. está me dando notícia da situação que eu estou, né? Você falou. Então, eu estou sentindo essa mão suando porque tem uma ansiedade. Essa ansiedade está me falando da situação que eu estou. O que essa ansiedade está dizendo? O que ela está pedindo? Né? O que essa ansiedade quer dizer nesse contexto que eu estou? Uhum, Isso é presentificar. sim. É verdade, foi a primeira coisa, relaxei os ombros. Que bom. Agora vamos para o segundo, né? Para a gente caminhar para o nosso fechamento. Vou convidar vocês a pegarem qualquer objeto aí próximo a você. Próximo ou não, se quiser, né? Pegar em outro cômodo, em outro lugar, mas qualquer objeto. Não racionaliza muito. Pega o que te soltar aos olhos primeiro. Vou pegar um aqui. Vou pegar uma canetinha. Independente de qual seja, tá? O objeto, pegue e aí o convite é comece a olhar para esse objeto, né? Mas a olhar sem julgamentos, sem isso aqui é assim, assado, não gosto, gosto. Olhe procurando até os detalhes. Veja o que é, veja o que tem para ser visto, né? Vai mexendo com esse objeto, né? Independente de qual seja, vire, mude a percepção, né? O ponto de vista desse objeto e vai aguçando a sua visão sobre esse objeto. Né? Se for algo que dá para desmontar, né? Por exemplo, faça isso. Agora, veja se esse objeto ele produz algum tipo de som, né? Então, experimenta, dá uma chacoalhada, abrir, por exemplo, e se atente a esse som.
Veja o detalhe desse som. Aguce a sua audição. Agora, passe esse objeto em você. Veja que temperatura ele tem. Veja que sensação ele te provoca, né, na sua pele. Experimente, né? Passa às vezes até em outros lugares, veja a diferença. O que que é quando você passa no rosto, o que que é quando passa no couro cabeludo, né? O que que é quando passa no pé. A Adele tá rindo, parece que alguma coisa chamou atenção, né? Eu estava pensando o quanto isso traz a gente pro presente mesmo, sabe? Porque eu comecei a ter uma sensação de nossa, tem muita gente me olhando, entende? Que eu não estava sentindo, tá bom? Fingindo, mas indo, levando. Eu fui ficando aqui no presente, no material, no material, e eu fui sentindo isso dentro de mim. Essa sensação de desconforto por estar diante de várias pessoas. Sim. Aí você já tá dando notícia de um sentimento que você tomou consciência, né? E aí vão percebendo isso, assim, continuando nessa experiência com esse objeto, ver se tem cheiro, né? Aqui nesse caso, não consegui reconhecer, né, um cheiro, mas talvez, aqui tem. Mas aí vê se dá pra encontrar um cheiro nesse objeto, como que esse cheiro é forte, é fraquinho, né? Tenta perceber se é um cheiro que agrada você, é um cheiro que desagrada, né? Não vou pedir para colocar na boca, né, gente? Porque eu não sei o que vocês pegaram aí. A caneta aqui também acho que não vai ser interessante Minha saber caixinha de o celular tá gosto. limpíssima. Não, acho que não, pode ser que não seja higiênico, então a gente vai pular essa parte, né? Mas aí agora, até isso, né, Délio, que você falou, de ter conseguido reconhecer uma emoção e ter dado nome para isso, né? Para um desconforto e tudo. Tentem identificar em vocês agora qual o sentimento que o objeto que você escolheu provoca. Não foi do nada que você escolheu esse objeto. Né? Em Gestalt terapia a gente tem lá a teoria de campo, né? Que fala que o campo ele se mobiliza para alguma coisa. Então, assim, a Railanda tá com vinho, olha só. A Railanda não pôde colocar na Inveja. boca. Então, assim, o que que esse objeto, o que que essa coisa, né, provoca em você emocionalmente falando? Né? Então, olhe com curiosidade para esse objeto, veja o que que ele te provoca de sensação. Não precisa caçar uma sensação X ou Y, é o que vier. Né? Ver se vocês conseguem aí partir até desse estímulo dos cinco sentidos para essa coisa mais interna, que é a emoção, que é o sentimento, né? Sair Talvez do até o... externo pro interno, né? Isso. E aí, Então, gente, alguém Alan, quer compartilhar? Falando que tá ótimo. Obrigada. que bom. Eu escolhi a roupa que eu sabia que era mais confortável. Sim. E Aí ia você? ser interessante, né? O que que isso está dizendo sobre você? Esse objeto que você escolhe, o que está dizendo? Ah, hoje você escolhe um conforto, né? Vocês conseguiram associar a um sentimento esse objeto e essa experiência que a gente fez? Sim ou não? Não precisa falar sentimento se não quiser, mas vocês Uhum. conseguiram fazer isso? Que é até o mais difícil, né? Dar nome para o sentimento, assim.
Então, enquanto vocês vão aí vendo se vocês conseguiram fazer isso ou não, e se não tiver dado também, gente, né? Não tem que dar, não tem que nada. Na Gestalt a gente sempre fala isso, não tem que nada. Eu Uhum. adoro. A gente vai Dá falar para fazer, mas eu não consegui. isso, não tem que conseguir. Ah, é difícil porque vem vários sentimentos juntos. Fiquei só no físico. Uhum. Ui, é. Uhum. É interessante, né? Como a gente é único, né? Enquanto uma pessoa ficou no físico, outra pessoa identificou vários. E não tem certo e errado, é o que está aí e pronto. Eu acho que o mais importante é o movimento para isso, né? É um movimento assim, até de reconhecer. Eu tentei identificar um sentimento, não consegui, então eu fiquei só no físico. Né? Nossa, eu tentei identificar, veio vários. Então, assim, é esse o estímulo mesmo. Não é necessariamente o que vai ser identificado, se vai identificar ou não, mas é o movimento para isso, é para olhar, né? Então, a Railanda escreveu aí. É impressionante como é básico e simples. Gente, para mim, por isso que é genial. Por isso que é genial. Porque é básico e a gente não olha. E a gente não olha. Passa direto, Sim, passa batido. E é básico, né? sim. Pra gente encerrar, tá na hora de encerrar? Tá na hora de encerrar. Já passamos de 1 hora. Tá na hora de encerrar. Gente, pra gente encerrar, a gente falei que a gente ia dar dica. E a gente deu várias, né? Falamos muitas. Mas as principais dicas, como então que eu faço para melhorar, clarear a minha autopercepção usando os meus cinco sentidos. Usando os cinco sentidos. Afinando, jogando luz para eles, né? Estando onde você está. Existem algumas técnicas, por exemplo. Quando você for tomar um café, tentar tomar esse café prestando atenção no que os seus sentidos estão dando notícias sobre aquele café. Então, descrevendo mesmo o que a gente fez aqui, o básico, o simples. O meu café está quente, está muito doce, está muito amargo, está, não está, está preto, está muito preto, menos preto. Que é descrever mesmo, ficar com aquilo mesmo, com aquele café. Por exemplo, estou comendo um bolo, qual que é a textura desse bolo? O que que esse bolo, como que é que esse bolo, que eu sinto esse bolo na minha boca? É doce? É muito doce? É pouco doce? Qual a textura, né? Qual, Até assim, o movimento da mastigação, né? Quando engole, qual que é o caminho que esse bolo faz, por exemplo, que esse café faz, né? como que ele desce, né? A gente já tem aquela sensação de uma coisa que é seca, que desce seco. Como que ele desce, é suave, né? Ele desce bem, tem a cerveja, né? Desce redondo. Desce redondo. Uhum. E isso já é uma técnica, uma ferramenta para você começar nesse processo de ajustar esses cinco sentidos. E aí uma dica, né? Quando for fazer até eu acho que vai de vida mesmo. No horário de refeição, por exemplo, tirar um pouco dos estímulos para poder ficar ali com aquela experiência. Então, dá para desligar o celular, dá para, né, eu não ficar de frente à TV, por exemplo, né? O que eu fazia muito, e isso de você ficar com o que você está ali, ficar ali onde você está, usando o seu sentido, você pode fazer com qualquer coisa. O que eu fazia muito, eu me lembro, que era quando eu estava lavando vasilha, ficar ali com aquela vasilha. Que vasilha é essa? É um prato, um copo? Eu estou lavando um copo.
lavar um copo que está sujo de refrigerante. Tenho aqui muito sabão, né? Agora só lavo um prato. Agora, o prato está difícil de lavar. Prato, prato, prato. Isso é ficar ali, não você tá, naquele momento. A gente consegue fazer isso o tempo todo? Não consegue, né? Uhum. Inclusive nem se cobrem, tá? Né? Nossa, agora eu tenho que conseguir, porque assim, a mente vai funcionar, vai vir pensamentos o tempo todo, né? Enquanto a gente está aqui, por exemplo, conversando, tá vindo. E nós tem esse ponto, tem isso, já tá no horário, né? Então, assim, é normal que isso aconteça e tá tudo bem, mas é interessante esse voltar. Nossa, como que é isso aqui que eu tô fazendo agora? Quais estão sendo as sensações de estar fazendo isso aqui agora? E o Né? Que potencial que isso sentidos eu tem, estou usando? e o potencial que isso tem de diminuir a ansiedade. Com certeza. Porque se eu tô aqui lavando prato, eu tô lavando prato. Uhum. E aí eu não Sim. tô pensando a conta que eu tenho que pagar amanhã, e assim vai. Uhum. Com certeza. Né? Experimento, E experimento. expandir, sim. E expandir mesmo, assim, vou escutar uma música. Às vezes a gente tá tão escutando aquela música tão no automático que só ouve o batidão, né? O mais alto, vamos dizer assim. Tenta prestar atenção naqueles sons de fundo, né? Às vezes um instrumento que às vezes aparece ali mais baixo, tenta captar mesmo esses outros estímulos, né? Eu acho que numa música, em alguma outra coisa assim auditiva, né? É interessante fazer isso. Auditiva, né? O paladar que a gente falou, né, da comida, a visão, a audição, todos Vai esses outros tomar sentidos. banho, né? Eu acho que é muito interessante isso no banho. Perceba a temperatura da água, o cheiro que tem o sabonete, shampoo, né? A textura, como que em cada região do seu corpo, como que é receber aquela pressão ali da água, por exemplo, né? Experimento. Quando a gente fala aqui, pode parecer difícil ou chato, não sei. Mas, gente, quando vocês fizerem, vocês vão percebendo o potencial que isso tem de te trazer para o presente, de te trazer para o agora. Um bom potencial. E de te trazer para uma maior facilidade de identificar, de se perceber com mais clareza, o mundo com mais clareza, e identificar os seus sentimentos reais, que você realmente tem, o que realmente passa dentro aí do seu coração. Porque quando você se presentifica, eu amei essa palavra, Diana, além de você conseguir estar ali naquele momento, naquela situação, e ter mais clareza sobre isso, você consegue também, com o tempo, é claro, ter mais clareza dos seus sentimentos. E aí, por isso, para fechar, né, para encerrar, Sim. e isso para mim, tudo que a gente falou aqui, é genial. É genial. É básico, básico, simples, mas é o simples que é genial. Experimente, façam, no dia de Contem vocês, pra gente, tentem e nos né? é isso Alguém aí. quer falar alguma coisa? Quer dar notícia aí de como que foi, né? Não sei. Tem alguma dúvida, uma Tem alguma pergunta? dúvida, alguma sugestão, alguma crítica? Vocês são pensativos, né? Vamos, né? Vamos acreditar que eles são pensativos, Uhum, vamos acreditar. ali dentro deles mesmos, né? Ai, Nanda.
Uma frase que meu professor de artes marciais me disse que faz muito sentido para mim e que levo para tudo. Nosso corpo é para ser usado e explorado. Até, até ressignifiquei a preguiça por ex. Quero agradecer a live super esclarecedora e perguntar se vocês atendem e se sim, como contatar vocês. Ai, que bom. A gente atende, né? Nós Uhum. duas somos psicoterapeutas e no meu Instagram tem, inclusive quem não me segue, né? Me siga. E Também atendo. Ah, pode falar. no meu Instagram tem um número para entrar em contato. Também atendo. Nós atendemos em lugares diferentes, né? Atendo no Espaço Afeto. O meu número para contato também está lá no meu Instagram, Italiane, com 2 L's, psicóloga. Só entrar no link lá que já direciona lá para o WhatsApp, tá bom? Pode estar entrando em contato. Vai ser muito Gente, bom muito conversar. obrigada. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por A estarem Janete falou que foi presentes aqui ótimo, com foi a muito bom. gente. Foi ótimo. Estou muito Obrigada, feliz. gente. Essa nova fase blogueira, né? Né? Foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada, um beijo pra... um beijo para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Deli, pelo convite, foi muito bom. Foi ótimo. Obrigada a você por ter feito e pela companhia da minha. Um beijo. Como que encerra? Você vai ter que ir lá no X. Eu vou sair Sim. e aí você vê lá no X. Eu acho que vai perguntar se quer salvar. Tá. Tchau.